Pro vídeo de hoje eu não fiz roteiro, eu só tava pensando sobre algumas coisas. Aí eu decidi gravar. Esse vídeo é basicamente um rascunho de um roteiro que eu fiz para um vídeo que eu iria falar sobre a série Gentfield, eu não sei como se pronuncia, mas basicamente traduzindo é gentrificação. É porque teria que ser gentrification, mas não é esse o nome da série. Enfim, mas é relacionado à gentrificação. E tá todo mundo em casa, tô falando, então talvez tenha sons no fundo também. E esse vídeo não vai sair porque eu ia fazer uma análise geral da série, quase uma resenha e falar sobre os assuntos que a série aborda. Mas há uma semana atrás, no dia 5, a Winnie Bueno, que é uma acadêmica e defensora militante do movimento negro e uma estudiosa, e ela é criadora do Tinder dos livros, que une pessoas que precisam de livros a pessoas que podem comprar esses livros para essas pessoas que precisam e não têm condições, que é uma iniciativa incrível. E no Twitter geral pegou um ranço dela, porque durante essa última edição do Big Brother ela defendia o Babu, sempre o Babu e a Thelma, porque eram os dois únicos negros da casa. E como eu disse, ela é militante do movimento negro. E militante acabou se tornando uma palavra pejorativa, né? Mas enfim, ela é engajada e ativista do movimento negro. E, e o pessoal tinha um certo ódio do Babu e da Thelma por motivos deles serem negros, porque essas gay brancas do Twitter só defendem gente branca e as diva pop, porque essa é a realidade. Milita quando convém, acusava o Babu de ser machista, que realmente ele tinha falas muito machistas, mas o Babu esteve aberto e passava pano para as fadas sensatas que eram racistas e extremamente problemáticas. E a Winnie sempre defendeu o Babu, tendo em vista a exclusão óbvia dele dentro da casa. E a internet, o Twitter, pegou um ranço enorme dela, né, por causa disso. E na última terça-feira, se não me engano, dia 5, a Manu Gavassi publicou essa foto no Instagram dela, fazendo uma publi pra Havaianas. E na foto ela tava segurando a Havaianas azul e branca, que sempre foi a Havaianas mais barata de todas. E a Winnie postou um comentário falando que, tipo, curioso o fato da Manu Gavassi ter escolhido justamente a Havaianas azul e branca. E foi algo mais ou menos assim, eu não lembro exatamente as palavras dela. O Twitter caiu em peso em cima da Winnie. Ela não criticou a Manu Gavassi, nem criticou a Havaianas, ela só soltou essa informação, não dando muito a entender o que ela queria dizer com aquilo. E o Twitter virou um caos, virou de ponta cabeça, gente acusando ela de acusar a Manu Gavassi de fazer apropriação cultural de pobre, que nem tem como fazer isso, não tem nem lógica. E aquele negócio óbvio que acontece sempre, quando uma pessoa branca milita, fala uma coisa óbvia, ele é aplaudida e reconhece os privilégios e tá militando, levando a sociedade e os movimentos pra frente. Mas quando uma pessoa negra fala qualquer coisa, às vezes ela nem tá militando, bem aquele velho discurso, descansa militante, vai beber uma água, e ninguém nunca quer ouvir o que as pessoas negras têm pra falar. Mas a Winnie jogou esse ponto e ela foi extremamente atacada, sofreu ataques racistas, gente falando pra ela se matar, gente falando pra ela se internar, e falando atrocidades pra ela. E depois ela falou que ela só levantou este questionamento, ela não acusou a Manu de nada, ela não acusou a Havaianas de nada, ela só falou que como objetos simples têm significados quando pessoas diferentes usam. E ela trouxe essa explicação depois em outros tweets, que eu vou deixar passando aqui. Porque falando assim, a Havaianas azul e branca sempre foi a Havaianas mais barata de todas. Sempre foi tida como a Havaianas de pobre, a Havaianas de pedreiro, a Havaianas que ninguém queria. Porque até hoje eu fui dar uma pesquisada, mesmo depois disso, ela não aumentou tanto de preço, ela custa em média 13 a 18 reais na média de preço, e sempre foi a Havaianas mais barata, porque as outras Havaianas, depois que a Havaianas se tornou marca grife, as Havaianas são 50, 80, 90 reais dependendo do chinelo. E a Havaianas se tornou um objeto de luxo. Quem é pobre ou quer usar Havaianas, usa essa Havaianas, que são as Havaianas mais simples, ou usa
imitações de marcas similares, mas não usa Havaianas porque Havaianas se tornou objeto de luxo porque é extremamente caro Havaianas. E... Enfim, a Havaianas e branca sempre foi tida como chinelo de pobre. E quando uma pessoa como a Manu Gavassi, que sempre foi rica, sempre furou paredes, e a Manu Gavassi, que sempre foi rica, sempre teve condições de ter tudo. Não tô falando que ela não lutou pra alcançar o que ela alcançou e a carreira dela e tudo mais, não é isso. Mas ela sendo branca, rica, ela tem os privilégios que outras pessoas não tiveram. E quando essas pessoas que são o que o mercado propõe como modelo vendível, vendável, não sei qual é a palavra que usa nesse momento, mas um modelo perfeito, que é a pessoa branca de classe alta, usando aquele produto. O que pode acontecer é aquele produto que era de acesso de pessoas de baixa renda se tornar um artigo de luxo e ficar caro, que é onde entra a gentrificação. Você sabe o que é gentrificação? Eu não sabia até eu entrar na faculdade, porque eu não lembro de ter aprendido isso na escola. Muito provavelmente não aprendi, ou se aprendi não foi com essa palavra. Mas resumidamente, o que é gentrificação? Um processo higienista do capitalismo dentro de áreas urbanas. Isso acontece ao redor do mundo inteiro. Nos séculos passados aconteceu muito na Europa, e no século XX pra cá aconteceu muito aqui nas Américas, principalmente nos Estados Unidos e aqui no Brasil. O movimento de gentrificação acontece de maneira muito forte, só que aqui no Brasil isso não é muito discutido ainda, o que deveria, é discutido bem pouco e bem abafado, porque a gentrificação, o processo de gentrificação é apresentado como progresso, como forma de revitalização, mas não favorece todo mundo. Quando a gente fala de gentrificação, a gente já fala basicamente diretamente de gentrificação socioespacial. O que seria isso, simplificando, porque vocabulário é difícil, ninguém merece. Socioespacial, sócio de sociedade, classe social, e espacial de espaço físico mesmo. Ou seja, uma área urbana, um pedaço, por exemplo, no centro de uma cidade. É basicamente isso. E o que o processo de gentrificação faz? Pega uma área que é habitada por pessoas pobres e tira aquelas pessoas dali. Muitas vezes revitalizam aqueles espaços, ressignificam, o valor imobiliário sobe, fica mais caro e fica inviável as pessoas que moravam ali antes continuarem morando ali porque elas não têm condições. Um exemplo disso é da série que eu citei no começo do vídeo. A série é sobre uma família latina, se eu não me engano mexicanos, que tem um restaurante de tacos em um bairro de Los Angeles, que é um bairro majoritariamente latino, e esse bairro está sofrendo um processo de gentrificação. O preço do aluguel sobe e aquela família não tem condição de sair dali ou de continuar pagando, e eles têm que se virar para manter o aluguel e continuar ali, sendo que já estão ali há mais de 50 anos. E a gentrificação é basicamente isso. É o que a gente conhece também como movimento hipster. Aqui no Brasil, o processo de gentrificação acontece principalmente nas principais capitais e nas cidades grandes. Um exemplo disso é o Pelourinho, onde a população que morava no Pelourinho foi enxotada dali, o Pelourinho foi revitalizado, virou um ponto turístico ali a partir dos anos 80, se eu não me engano. E tem também a Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, que a Avenida Rio Branco começou o processo de gentrificação bem no início do século XX. A construção da avenida começou, se eu não me engano, em 1902 e a avenida ficou pronta mais ou menos em 1930, se eu não estou enganado. E onde foi construída a Avenida Rio Branco, seguindo padrões parisienses, e que era para ser a Europa brasileira, o Rio de Janeiro, porque era a capital do Brasil na época. E ali onde foi construída a Avenida Rio Branco, tinham centenas de cortiços, onde moravam diversas famílias pobres, e majoritariamente escravos que foram libertados, os negros ex-escravos e seus descendentes, até porque a escravatura foi abolida pouco tempo antes, foi no final do ano 1800. E aqueles cortiços onde essas pessoas moravam, principalmente os negros, são demolidos
e os negros são enxotados para os morros, e ali surgem as favelas no Rio de Janeiro. Então, o processo, como eu falei, a gentrificação é um processo higienista. Eles querem limpar essa gente do centro da cidade, essa gente que deixa o centro da cidade feio. Então, eles enxotam os negros e os pobres para os morros, demolem aquele conjunto de cortiços que havia ali e se constrói uma avenida nos padrões europeus para a elite passear e frequentar. Tanto que foi quando foi construído, tinha normas de roupa, só podia usar tipo roupa de festa, roupa granfina ali. Se você chegasse meia boca, você não podia entrar na avenida, porque realmente era algo restrito para a elite. Como eu disse, é um processo de higienização do espaço urbano. Em São Paulo, os bairros da Vila Madalena e da Santa Cecília são um exemplo disso. A gente virou meme há pouco tempo atrás dos Santa Ceciliers, que são um hipster, as POC do chão de taco Samambaia, que anda de patins e good vibes todo mundo. E há poucas décadas atrás, quem morava na Santa Cecília, na Vila Madalena, eram pessoas pobres, que hoje não têm condição de morar lá, continuar lá, porque os aluguéis aumentaram, os preços das casas aumentaram, por conta dessa hipsterização que o espaço urbano sofreu. Aqui na Baixada Santista, pra quem não sabe, eu moro no Guarujá, provavelmente sabe que eu deixo marcado a localização em todos os vídeos que eu subi aqui pro canal. Mas em Santos, que é uma cidade histórica aqui da Baixada Santista, é a principal cidade, seria a capital dessa micro-região, que é a Baixada Santista, seria Santos. E Santos tem um centro histórico, né, que é ali próximo do porto. O centro de Santos fica entre o porto e o morro, e a região de morros. Que era o coração da cidade durante a época da exportação de café e importação de escravos. O Porto de Santos era o principal porto do Brasil. No início do século passado, quem moravam ali no centro de Santos eram os ricos e os donos dos comércios, porque o que movimentava o comércio e a economia de Santos e do estado de São Paulo no geral era o centro de Santos, né? Porque era tudo relacionado ao café, acontecia ali. Mas no início do século passado, o setor imobiliário muda e agora era chique morar perto da praia. As pessoas com dinheiro e os donos de comércio abandonam o centro de Santos e vão urbanizar a orla da praia de Santos, onde são construídos prédios e o centro muda, passa a ser o Gonzaga, o centro da cidade, o bairro do Gonzaga, e o centro histórico, o centro velho, fica abandonado. O centro velho passa a ser tido como um lugar sujo, um lugar marginalizado, um lugar ocupado por usuários de drogas, por prostituição, por pessoas pobres, por alcoólatras, bêbados, moradores de rua e tudo que a sociedade marginaliza e não quer ver ficava restrito ao centro de Santos e tudo que era bom e belo ficava próximo à praia. Mas no final dos anos 80, o centro velho de Santos começa a sofrer um processo de gentrificação. Começam a surgir bares e cafeterias, novos comércios e baladas no centro de Santos, principalmente ali na Rua do Comércio, na 15 de novembro, e o que volta a movimentar o centro de Santos, o centro velho. Sempre houve comércio no centro velho, ele ainda era frequentado, mas era uma área marginalizada, que ninguém queria ir pro centro velho, queria estar em qualquer lugar de Santos, fazer qualquer coisa em qualquer lugar, menos no centro velho, porque era perigoso, era muito violento. Mas com o surgimento desses bares e baladas, e começou a virar um centro mais boêmio, se eu posso assim dizer, mais frequentado durante a noite, a vida noturna do centro de Santos mudou. E a partir disso, se inicia o processo de gentrificação de Santos ali no final da década de 80. Alguns pontos da cidade, do centro de Santos, são revitalizados, a iluminação melhora, e os imóveis voltam a ficar caro, alguns cortiços que existiam ali começam a ser desocupados, porque o centro de Santos vai ser reurbanizado. Eu posso te dar alguma informação imprecisa, porque eu tô tirando essas informações todas da minha cabeça. Não tô tirando da minha cabeça, tô tirando da memória
porque, como eu disse, eu não preparei nenhum roteiro, eu só sentar e conversar com vocês sobre isso. E o que é necessário que é feito nessa questão da gentrificação socioespacial é que o Estado tome medidas que para se revitalizar aquele espaço e torná-lo mais bonito, mais confortável, mas sem que necessite expulsar as famílias que residiam ali inicialmente, para que um novo modelo de pessoa, padrão de sociedade ideal, ocupe aquele espaço. E aquele espaço continue sendo ocupado por quem já o ocupava. Faz sentido? Espero que sim. Isso pode acontecer com símbolos também. Eu não sei se essa foi a intenção da Winnie, mas foi o que eu entendi do tweet dela quando ela levantou esse questionamento, não acusou ninguém, não fez nada, sou eu que tô falando. Quando a Manu Gavassi posa usando uma Havaianas e as pessoas... Porque a Manu Gavassi, querendo ou não, ela é uma influencer, que hoje em dia qualquer pessoa com visibilidade se torna um influencer. Os fãs da Manu Gavassi, as pessoas que querem, vão falar, bonita, vou comprar aquela Havaianas. E num processo muito similar ao que acontece com as áreas urbanas, o preço da Havaianas pode subir. E quando Havaianas, que era essa Havaianas em específico, que era um dos únicos modelos da Havaianas acessível à galera baixa renda, sobe de preço para um outro público poder acessá-la, mas quem usava ela desde sempre deixa de usar por não ter mais condição de comprar. Ela também cita a romantização da pobreza, um exemplo, o vídeo da casa daquela atriz Bruna alguma coisa, que eu não lembro sobre o nome dela, uma do olho claro lá, enfim, da Globo. Mostra a casa dela, que é uma casa toda cult, hipster, com a parede descascada. E a casa dela tem, tipo, um sofá rasgado, parede com reboco caindo, pintura lascada, mancha no chão, mancha na parede, mancha no teto. E se a casa de uma pessoa pobre, assim, a pessoa é tida como porca, como desleixada. E quando é uma pessoa rica, branca, que fala que tem todo um conceito por trás daquilo, se torna cool, se torna hipster, é cult, é moderno, é vibes, é roots, e é qualquer palavra em inglês que coloquem pra tentar dizer alguma coisa, quando é só... sei lá, não tenho nem palavras pra descrever isso. Mas enfim, eu acho que vocês entenderam a mensagem que eu queria passar com esse vídeo. Na verdade não é nenhuma mensagem, só queria levantar um questionamento e vamos discutir sobre isso. Uma coisa importante, mas antes de tudo, se inscreve no canal, deixa o like, me segue no Instagram. Meu irmão quer que siga ele. Não, vai pra ativar o sininho. Então não segue ele não, ativa o sininho. Não, pra me seguir também, agora que tu falou. Então segue ele também, mas ativa o sininho. Porque, ó, quinta-feira vai ter mais um vídeo de Midnight Gospel. Quando sair, você vai receber a notificação. Me segue no Instagram, no Twitter pra me ver reclamando da vida. E no Instagram pra me ver postando foto bonita e postando vídeos legais e conteúdos interessantes. E IGTVs maravilhosos. E stories divertidos. Ou só da minha beleza, mas tem conteúdo pra todo mundo. E receita, eu posto receita nos stories sempre. Então, tipo, vai lá ver meus stories, porque eu não posto receita aqui no canal. Porque às vezes eu esqueço, eu só tô fazendo lá na hora, eu filmo e ensino, então me segue lá. E o que eu tinha importante pra falar era isso, basicamente. E é isso. Tchau, até o próximo vídeo. Agora eu vou gravar mais um e editar pra postar esse vídeo hoje e o próximo sexta-feira. E amanhã eu vou gravar o de quinta. Mas essa parte vocês não precisavam saber, mas talvez esteja no vídeo mesmo assim. Enfim, é isso. Um abraço, um beijo e até a próxima.